Adivinha quem chegou? Não desgruda daí. Olá, patriotas. Aqui é Cláudio Gil, canal Opinião Sem Frescura, Direita Patriota. É aqui comigo. Pois é, gente, mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui nós vamos reagir aqui o Conversa com Bial, a entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? O Bial, como sempre, né? Quando chama os convidados, dependendo do convidado, ele começa o show de horrores dele, o show de ataques, o show de perguntas... Perguntas que são somente para ofender, porque ele não tem como ofender diretamente, ele tenta ofender através de perguntas muito ridículas. Pergunta até que, às vezes, até que até boa, mas de uma conotação tão leviana, que infelizmente é isso, é o Conversa com Bial. Eu criei gosto de fazer esses react aqui do Conversa com Bial, né? Porque eu gosto de ver os esquerdistas vindo aí tudo louco, noiado, maluco, querendo defender essa esquerda suja que o Bial sempre tenta colocar e tentam atacar o presidente de todo jeito, né, o governo brasileiro, porque quanto pior, melhor, né, para eles. Então, esquerdista, pode deixar seu dislike aí que é bem-vindo, ajuda do mesmo jeito. Mas, voltando ao assunto aqui, né, e vamos começar aqui a ver essa reação aqui. Eu vou logo avisando aqui que eu fiz os cortes aqui em algumas coisas que foram desnecessárias, aí emendei algumas coisas assim, mas não vai tirar o contexto geral do vídeo, para o vídeo não ficar com mais de 40 minutos e eu ter que fazer igual eu fiz da Damares, que eu criei 4 vídeos, porque é um grande demais que a gente tinha que fazer. Esse primeiro vídeo bem aqui, eu acho que vai terminar com 2 vídeos, mas eu vou fazer um react direto, e onde parar vocês continuam quando aparecer o outro vídeo, né? Espero que vocês gostem, não levem a mal, esquerdistas, mas não tem jeito, eu vou fazer esses vídeos aí, independentemente de vocês acham bom ou não. Eu tenho que defender meu ponto de vista. Todos são bem-vindos, mas desde que não venha com baixaria, tá ótimo. Vamos para a reação agora. Que conquistou a confiança, a simpatia dos brasileiros. Em seu palácio do Planalto, enciumada e sentindo-se ameaçada, a autoridade máxima do país não suportou um subordinado brilhando demais, ainda que fosse a melhor coisa para o seu governo naquele instante. E sim, o capitão Cloroquina demitiu, defenestrou o seu comandante no meio da pior guerra dos últimos 100 anos. Quase 140 mil mortos depois, de volta à planície. Está conosco o médico ortopedista, ex-deputado federal e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Assunto aqui despertado pelo seu livro. Você, inclusive, diz que por pouco não escolhe, em vez da ortopedia, a psiquiatria. E aí, por causa desse seu interesse e conhecimento de mecanismos psíquicos, você interpreta a reação do Jair Bolsonaro diante da pandemia como aquela reação quando alguém enfrenta o luto ou uma notícia muito ruim. E no livro você afirma que o presidente negou a gravidade da epidemia, depois ficou com raiva de você e depois apelou... Eu simbolizei a notícia, né? Ele ficou com raiva do carteiro, ele ficou com raiva do Ministério da Saúde, ele mirou o Ministério da Saúde como por que eles estão fazendo isso. Depois ele veio para essa... Pra vocês verem aí, agora o vitimismo vai começar. Mandetta, meu Deus, eu vou só comentar somente quando o Bial terminar as perguntas, para vocês verem o tanto de perguntas ridículas que ele fez. São perguntas que são importantes de fazer, deixando bem claro aqui, mas de uma maneira muito ofensiva, muito agressiva, sempre tentando botar para baixo para ver se arranca alguma coisa ou alguma coisa que possa ofender o presidente e ele pegar e continuar o show de horrores de tantos ataques que o presidente está sofrendo. Aí vocês veem como é que é, né? Conversa com Bial, em vez de ser um programa sério de entrevista, é um programa totalmente lacrador, independentemente do que vocês acham, esquerdista. Para mim tanto faz. Vamos continuar. Essa
fase que é natural, principalmente quando tem, que é o apelo ao sobrenatural, é o apelo a alguma chance. Então ele se apegou naquela cantilena de pessoas que vão ao seu redor e começam a falar o que ele queria escutar. Mas no livro você descreve com clareza como o presidente Bolsonaro estava absolutamente convencido de que o coronavírus era uma conspiração, era uma arma biológica chinesa para levar a esquerda de volta ao poder na América Latina. Como é que você rebateu essa sandice? Para ele, o Bial, o que o presidente fala é sandice, né? Mas eu acho que quem está insano aqui é o Bial. Ele querendo colocar todo o tempo, dizendo que é teoria da conspiração, mas tem muita coisa aí que realmente que já está aparecendo. Cientistas chineses aí, não são notícias que passam na Globo, porque eles nunca iriam admitir que o presidente está certo. Tem muitas notícias espalhadas aí, muitas notícias sérias mesmo, que não tem nada de sandice não. Ele pode ter exagerado um pouquinho, o presidente, mas tem um fundo de verdade nisso. Eu não duvido de nada, mas durante o restante da entrevista nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar. Tem coisas que você não rebate, você olha e fala assim, olha, até que se prove isso daí, vamos tratar dos fatos, né? Vamos tratar da vida como ela é, vamos enfrentar o problema, depois a gente vê as teorias conspiratórias, elas são muito comuns, a gente não deve embarcar nessas teorias, a gente deve reconhecer, porque... Eu imaginava, eu me lembro daquela viagem do presidente aos Estados Unidos, em que ele encontrou com o Trump, e ele volta de lá e naquele momento estava com um discurso também negacionista, também anti-chinês, e aí logo na sequência eles atacam a China, eu precisando da China, porque lá que estavam os equipamentos, lá que estava tudo, eu precisando do embaixador chinês, e aí isso daí prejudicava. E eu sempre analisei essa doença vendo qual era o quadro da doença, qual era a história natural, o que remava a favor e o que remava contra. Eu colocava a posição do governo como mais um ponto a favor do vírus. Eu colocava, ó, isso daqui está jogando a favor do vírus. É mais um elemento na doença. Né? Então nós precisamos tentar diminuir esse elemento aqui para ver se a gente, entre a doença e a saúde, a gente ficou com a saúde. A gente fez 3 pilares, vida, SUS e ciência. Vamos atrás desses 3 aqui e o que tiver contra esses 3 a gente afasta. Eu via esse momento muito como um momento pró-vírus por parte dele. Agora, pois é, o que ele respondeu aí, ele falando aí sobre o negacionismo, né, sobre o vírus, tudo, que tem que ver 3 pontos, mas no caso, tinha que também ver o lado da economia, porque hoje em dia, olha, são muitas pessoas que estão passando fome e estão morrendo de fome. Nunca ninguém procurou ajudar aquelas pessoas que passam fome, morrem muito mais gente de fome no mundo do que vai morrer com vírus. Isso tá na cara. Então fizeram de tudo para poder prejudicar. O Mandetta não conseguiu porque ele era um cara que queria fazer o que os governadores e a mídia queria, que todo mundo ficasse em casa e morresse. E os artistas, as pessoas que dizem que ficam em casa, são aquelas pessoas que estão com dinheiro no bolso. Agora mais de 90% da população não tem esse luxo. Então como é que eles pegam? Eles querem tratar, quer dizer que tem que evitar as mortes? Tem que evitar as mortes sim, mas sempre tem que ter uma coisa ligada à outra. A saúde não pode largar a mão da economia e vice-versa. Era o certo que o presidente o tempo todo estava falando e ninguém deu importância nisso aí. Quiseram o tempo todo tirar o poder do presidente para poder agir por conta do negacionismo deles mesmos, não do negacionismo do presidente com a doença, deles mesmos. Vamos continuar. Agora, a parte do pensamento mágico do governo Bolsonaro, qual foi o maior erro que o Brasil cometeu? Acreditar na China e na OMS, na Organização Mundial de Saúde, naquele início? Eu deixo isso bem claro, porque quando eu estava lá em Genebra, que eu chego para o Fórum Econômico de Davos, porque nós tínhamos 2 ou 3 mesas em Davos que nós faríamos debate. E ele avisa a embaixadora que não iria, porque ele iria mandar o seu adjunto para Davos, porque eles iriam analisar exatamente o reconhecimento da emergência do assunto China. E ficamos todos muito ansiosos para saber
aquele posicionamento do grau de contágio da doença. Se era um vírus pesado, um vírus lento, como foi MERS, como foi SARS, ou se era um vírus competente para transmissão. Qual era a velocidade? E a maneira como eles trouxeram, dizendo que era só Wuhan, a China continuou viajando para fora da China, recebendo turistas e exportando pessoas lá de dentro. A China não demonstrou cidades como Pequim e outras centenas de cidades do tamanho de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de 4 milhões, de 5 milhões, de 1 milhão, de 2 milhões de habitantes. É quase como se por lá não passou. Ou é outra doença, ou é outro sistema imunológico, mas aquilo que foi apresentado veio como um vírus pesado. Mas a partir do momento que caiu o sistema europeu, a gente começou a preparar o nosso com outra velocidade. Aí a gente mudou de categoria, mudou de preparo de vírus pesado para vírus leve, vírus de contágio. Então ficamos no intermédio entre gotícula altamente contagiosa. Isso, a maneira como apresentou, uns 40 dias, 45 dias, o mundo se preparou para um vírus pesado. E quando viu a velocidade, aí caiu o sistema de saúde da Inglaterra, as enfermeiras estavam com um pano de lixo, um saco de lixo, porque não tinha touca, não tinha máscara. O sistema de saúde de Nova York teve morte por desassistência, gente que não conseguiu entrar em hospital, teve que fazer hospital de campanha no Central Park. Isso vai para conta, então, desculpe, isso vai para conta da China e do Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que esse é um capítulo que a gente precisa investigar. Eu acho que a ciência precisa entrar dentro da China. Isso não é difícil de fazer, tem marcadores. Isso não é difícil de fazer, entrar na China para poder examinar. Se eles entrarem na China, vão descobrir a verdade. A China nunca vai permitir isso. O comunismo não deixa esse tipo de coisa acontecer, porque pode ser que encontre muito mais do que um acidente. E isso eles não querem admitir. E eles mesmos estão batendo na China, mas nas perguntas antes, nós precisamos da China. Teoria da conspiração. Agora estão dizendo que a China, realmente o Tedros da OMS estavam errados. É meio incoerente, né? Incoerente uma pergunta no começo e agora como se nada tivesse acontecido, como se fosse um outro dia, um outro momento. Eles já estão falando que a China tem culpa, tudo, e diz que é fácil entrar. Não é fácil, gente, não é fácil. Isso aí é coisa de gente que não tem noção do que o comunismo faz com o país. O comunismo destrói países. Isso nós estamos vendo no mundo todo. E só quem lucrou com tudo isso aí foi a China. O único que conseguiu ganhar alguma coisa foi a China, que para eles pode morrer 100 milhões de pessoas, para eles não vão fazer diferença, que eles não estão nem aí para a população deles lá. Eles querem que as pessoas se lasquem, porque eles vão ter que diminuir, o valor que eles pagam por comida. Eles já estão trabalhando com tudo para poder fazer, indo na África tentar comprar terras para poder fazer plantio, para poder boicotar o Brasil. Tá tendo muita coisa aí, que se a gente for falar vai demorar muito tempo nesse vídeo. Vamos continuar aqui com a resposta do Mandetta. Marcadores de anticorpos, se você tem uma cidade que tem X pessoas com anticorpos, onde estão os casos, porque ficou muito assimétrico entre o que foi, de fato, no mundo ocidental, com imprensa livre, com ciência livre, nas democracias. Mas os hábitos aqui são diferentes, mas muitas democracias usaram, principalmente na Europa, o lockdown integral. A Itália ficou 14 semanas fechada, a imagem do Papa no domingo de Páscoa rezando sozinho, Veneza com tudo parado, um dos maiores mecas do turismo mundial. A Itália parou 100%. E parando 100%, os casos não paravam, os casos estavam ali sendo derramados diariamente. Quer dizer, não foi a falta do esforço, mas foi... Tá vendo como é que o Mandetta admite que o lockdown, parar tudo, não funciona, só aumentou? Aumentou porque todo mundo sabe que se todo mundo tá dentro de casa e alguém sai e volta com vírus, contamina todo mundo. Então ele não tenta nem disfarçar. Ele quer tentar passar de isento, mas até agora só tá sendo muito em cima do muro, dando um pitaco ali, outro aqui. Mas é assim, né? O cara que é político sempre quer agradar todo mundo para ver se belisca uma vaga aí ou ajuda alguém a ganhar uma vaga aí nessas eleições. Vamos continuar aqui com isso.